O que aconteceu? Eu flexibilizei esse corpo físico, eu liberei a energia que estava retida nele, e essa energia fica então no meu entorno, né? Aqui liberadinho, como se o meu corpo etérico se expandisse. O meu corpo etérico contém o meu espírito. Então, quando o meu corpo etérico se expande, energeticamente, o meu espírito se expande junto. Vai junto, carrega o formato e eu tenho a sensação de estar fora do corpo, flutuando literalmente. Todos já tiveram aqui, né? Eu já tive. Tá. Ficou claro isso? Eu também, quando tive meus filhos pequenos, parecia que eu não conseguia. Depois que eles cresceram um pouco, que eu voltei a ter filho pequeno não é fácil. Ainda mais dois juntos assim. Então, pessoal, de pensamento funcional é isso. Dúvidas, exemplos, estudos de atendimentos, enfim, fiquem à vontade agora que eu vou passar agora para as coraças musculares. Uma dúvida, eu não tive a vivência da potência orgástica, né? Uhum. Mas eu queria que tu definisse assim, o que é o orgasmo, que não só associado à sexualidade, né? Sim. O que é o orgasmo? Ele é uma... Calma aí, um minuto. Tá, eu vou fazer o seguinte, quando eu chegar no segmento pélvico... Não, pode falar. Pode, já tá gravando? O que é o orgasmo? Tá, o orgasmo é uma circulação energética livre e completa pelo corpo, em que os excessos de energia em cada segmento, coraça, chakra, ectoplasmas, enfim, tudo que foi falado até agora é descarregado, né? Porque, de acordo com o pensamento funcional, os fenômenos energéticos são igualmente fenômenos físicos. Então, tensões musculares são tensões energéticas. Então, eu tenho uma tensão no meu músculo que ele retém uma energia. Quando eu tenho a capacidade de soltar esse músculo, essa energia vai ser descarregada. E se ela tiver um livre fluxo, eu vou ter o orgasmo. Por isso que na potência orgástica a gente tem orgasmo fazendo exercício. Porque eu estou liberando a minha musculatura, eu estou pegando a minha energia e fazendo ela recircular e eu tenho as descargas orgásticas. E é por isso a sacralidade do ato sexual em si. Porque uma vez que você ressignifica o orgasmo, automaticamente tu não pensa assim, tá, então é por que eu tenho que ter um parceiro para fazer sexo? Entende? Aí a sacralidade do sexo, ou o ato de fazer, né? O sexo está envolvido em outras coisas, né? Na emanação dos neurotransmissores, ocitocina, endorfina, serotonina, não só para você e para o seu parceiro, mas como também para a humanidade. Por isso elimina karma, saca? Então o ato de fazer amor é maravilhoso. E ter orgasmo ou espasmo com seu parceiro emana para o universo muito amor. E aí ressignificando para quem faz o ato destrutivo, né? Em toda essa coisa. Então essa é a questão maravilhosa na finalidade, né? Sim, porque pensa, a energia que vai ser liberada durante o orgasmo contém toda a informação que está aqui. Toda a informação que estava no campo mental, no campo emocional. Então, nas primeiras vezes que a gente tem as descargas orgásticas, às vezes vem sentimentos ruins, porque o que estava relacionado com a coraça muscular vai ser descarregado. E a partir do momento que tu toma consciência disso, tu começa a ter pensamentos positivos e elevados e tu vai descarregar isso para o teu campo. Lindo, né? Incrível. Legal. Foi por causa disso que eu deixei de ser economista, tá? 6 anos e meio na Unicinos. Eu fico em choque. E aí, uma sessão de corporal, é isso. Tudo fez sentido ao mesmo tempo, assim, sabe? Tá, aqui então aquela explicação de que os fenômenos estão interligados, tá? Então, falando agora especificamente da psicologia corporal, formação de coraças, tá? O primeiro psicanalista a identificar esse fenômeno foi o Wilhelm Reich. Ele era colega, estudante com o Freud, também aluno do Freud, começou a carreira como psicanalista e teve a mudança, né, a chave, que vocês vão ver ali na introdução que diz da nossa apostila, no comecinho, lá na dedicatória,
que estamos há mais ou menos 100 anos de estudo na psicologia corporal, porque ela foi inaugurada quando o Reich passou a sentar de frente para o cliente. Ele senta exatamente de frente, respira junto com o cliente, entra no campo do cliente e sente no próprio corpo o que o cliente está sentindo. Tá? Então, quando ele começa a sentar de frente, na verdade, antes mesmo de sentir o que o cliente estava sentindo, ele percebeu que as expressões corporais da pessoa muitas vezes entravam em desacordo com a fala, com a oratória. E existia algum tipo de conteúdo recalcado, consciente ou inconscientemente. E a partir daí se inaugura então a corporal. É uma frase bem típica: o organismo pode sentir somente o que ele por si mesmo expressa. Então eu só consigo sentir aquilo que o meu corpo é capaz de demonstrar. Se eu não consigo demonstrar alguma coisa, eu não estou sentindo aquilo. Então eu não posso chegar e dizer para vocês: eu amo vocês, se eu estou com o meu peito totalmente fechado. Eu vou ter uma expressão física relacionada com o amor. Ai, que piada bem engraçada, né? Ou então no consultório, que é muito legal, as pessoas assim deitadas, eu não estou sentindo nada, mas os pezinhos assim, ó. Sim. Não estou sentindo nada, assim. E o pé e a mão assim. Isso, então, porque existe... O corpo é fofoqueiro. Ele não vai... Certo, pessoal. Então, o que dá base para a psicologia corporal para que essas expressões sejam recalcadas? O conceito de coraça muscular. A coraça muscular, então, o sistema de contenção do nosso corpo, ele tem uma origem fisiológica, tá? E também psicológica, psicoemocional. Perdão, isso aí tá aqui ou não? Tá tudo aí. Isso tá aí. Uhum. Então, todo o trauma infantil que nós tivemos, né, desde a nossa concepção até a nossa pré-adolescência, ele tem uma resposta fisiológica equivalente como sistema de defesa do nosso corpo. Tá, eu vou explicar aqui. Eu tenho um trauma. Alguém dá um exemplo de um trauma infantil, psicanalistas? Lá entre 0 e 1 ano. Fase oral. Desmamar. Isso, foi desmamado antes de 10 meses de idade, independente de qual motivo, foi obrigado a mastigar antes de ter a estrutura oral totalmente pronta para mastigação. Trauma. Quando o desmame aconteceu, o sistema percebeu, acabou a comida no mundo. O sistema é totalmente dependente da alimentação pelo seio. Acabou a comida, vou ter que me proteger. Então, a parte muscular que está mais ativa ao longo da fase oral, a boca, em termos neuromusculares também, porque o desenvolvimento ele se dá no sentido céfalo-caudal, né, através da coluna. Então, até 10 meses de idade, o nosso sistema nervoso compreende o nosso corpo basicamente como olhos e boca. Tá? Então, o impulso de buscar alimento não é pedir alimento, é... Até 10 meses, mais ou menos, tá? Entenderam? Então, o que aconteceu de trauma até durante o meu primeiro ano de vida vai ser jogado para o oral, certo? Aconteceu um trauma, o meu corpo vai se defender por conta disso. O meu sistema nervoso vai encolher a minha musculatura, né, como uma resposta fisiológica. Que imaginem, se alguém entrar aqui gritando com uma arma, todo mundo vai se defender encolhendo o seu corpo. Se a estrutura que eu consigo ter controle até o ano de idade é a estrutura oral, eu vou, de algum motivo, grosseiramente falando, tá, eu vou encolher essa região aqui. Eu vou trazer um trauma oral. Então, isso traz um reflexo involuntário na nossa musculatura e isso forma então uma resposta muscular em nível vegetativo. Ao longo da minha vida, situações que remetam àquele trauma, tá? E aí não precisa ser necessariamente o alimento do mundo vai acabar. Eu posso estar me sentindo carente e eu remeti ao meu trauma oral. Falta alguma coisa. Eu vou começar a ter respostas involuntárias no meu segmento oral. Tá? Poderia ser um bruxismo, por exemplo, nesse caso. Poderia, geralmente é. O que acontece? Esse bloqueio físico que aconteceu aqui,
ele também é um bloqueio energético pelo pensamento funcional, né, em que o corpo físico anda em paralelo com o corpo energético. Então, a minha coraça oral, ela se forma pelo meu trauma na minha fase oral. Então, a minha energia fica estagnada aqui na boca. Fez sentido? Então tá. Couraças musculares, então, que são de onde vem, do que se alimentam. Nós temos 7, mais ou menos de acordo com os chakras. Isso aí eu perguntar antes. Isso, elas estão ali na apostila bem denominadas, tá? A couraça muscular, ela acontece quando a estrutura já está comprometida. Mas de uma forma neutra é chamado de segmento. Ou anel reichiano, né? Vários nomes. Nós temos o ocular, oral, cervical, torácico, diafragmático, abdominal e pélvico, que inclui, né, os quadris, a pelvis, os genitais e as pernas até os pés. Esses segmentos eles têm esse sentido, céfalo-caudal, de acordo com o nosso desenvolvimento. Então, no nosso desenvolvimento infantil, as coraças também se formam de cima para baixo. Tá? Como cada coraça retém energia, as coraças superiores têm mais energia retida do que as inferiores. Então, as pernas sempre estão em carência energética. Normalmente o trabalho ele ocorre então de Cima para baixo. Vai tratando cada uma das etapas. Exatamente. Então, segmento ocular, a região dos olhos. Se tivesse que dar um nome para ele, um significado, aqui estão guardados os medos racionais, as paranoias, no segmento ocular. O que acontece? Ele compreende, então, olhos, ouvidos, nariz, cérebro, couro cabeludo, daqui para cima, todas essas estruturas que estão aqui, chamadas também de telereceptores, né? Os ouvidos, o nariz e os olhos, eles recebem informação do mundo. Pode repetir, falou medo? Racional, paranoias. Como é que se forma essa coraça? Tá? A fase do desenvolvimento está relacionada à gestação, nascimento e os primeiros 10 dias de vida. No estado fetal, o bebê, quando ele passa a ter um sistema nervoso, ele está concentrado, esse sistema, na região da cabeça para a formação do cérebro. Então, o que acontecer de forma traumática ao longo da gestação vai trazer um sintoma no ocular. Tá? Agora, o nascimento em si, ele é extremamente traumático. Porque, pensem, o bebê estava numa situação em que ele estava fechado, quentinho, com som abafado, sem luz, não sentindo o cheiro somente através da placenta. E de uma hora para outra, e sem respirar, né, com o líquido amniótico também envolvendo as narinas, de um segundo para o outro, ele passa para um ambiente com luz direta, com sons diretos, com o oxigênio que entra queimando os pulmões, certo? Isso traz um trauma que o corpo vai se defender e vai trazer alguma coisa para o ocular. Tá, já vou falar. Certo? Então, todos nós temos o segmento ocular com alguma coisa, porque todos nós passamos por nascimento. E ainda nasce pinga um negócio nos olhos. Sim. E eu não deixei pingar. Então, entendam que o que forma a coraça muscular no segmento é tudo aquilo que distancia de um estado natural, de uma coisa feita espontaneamente. Imaginem um parto natural, né, em que ele não é feito num hospital, em que existe lá as parteiras que vão trabalhar, que vão colocar água quente, bem, todo esse procedimento, para que esse susto do nascimento seja o menor possível. Tá? Se o nascimento foi feito por cesárea, além de todo esse estresse também, o bebê não passa pelo esforço de passar pelo canal vaginal. Então ele é nascido, ele não nasce. E a pessoa na vida adulta ela vai ter um traço de dependência. Eu preciso que alguém faça isso por mim, ou eu preciso da aprovação de alguém para isso funcionar. Eu preciso que alguém me faça o esforço. Não importa se a pessoa, no caso, precisou fazer cesárea. Então, Caso, né? tá, vamos... Caso, no meu nascimento, estava tudo certo para mim eu nascer de parto normal, né? Deles, não, vamos
eu induzia cesárea, só que daí eu já tinha descido, daí eu fui tirada com fórceps, né? Sim. Daí ela não queria a cesárea, né? Já no caso do meu filho, ele tava com um circular de cordão no pescoço, braço, todo enrolado. Aham. Daí eu precisei fazer cesárea, mas eu não queria. Tá, mas assim, ó, Mas independente da independente, experiência, vai ser. vai caso ter. aí. E uma coisa curiosa de comentar é na parte espiritual dessa coisa toda, então. Porque a gente, antes de vir, a gente escolhe o traço que vai querer. Inclusive, eu vou querer ser, né, psicopata ou... Isso é um traço, né, oral, no psicótico, então as coisas vão fluir para isso. E aí vem a cesárea, aí vem não sei o que, aí vem... Ou vem, eu quero o mais desbloqueado possível. Então você vai nascer numa família onde vai ter parto humanizado. A gente escolhe a forma que a gente vai vir. Pois é, diz que, né? Relação de karma Eu dharma. faço a minha experiência, assim, eu me programei toda com uma equipe humanizada e não sei o que, e deu tudo pra ir pra cesárea. Sim, exatamente. Daquele jeito mesmo que eu tenho que Sim, preparar. uma Então, colega minha Não era pra ser, né? uma colega do curso de corporal, então, que sabe tudo isso que eu tô falando agora, totalmente preparada para parto humanizado, parteira, banheira quente, sei o quê, cesárea. E se ela falou assim, eu queria que meu filho nascesse assim, sem bloqueio nenhum. A gente não escolhe, né? Tu pode tentar, mas... Então, quais são os sintomas, né, do segmento ocular? Grosso modo falando, falta de contato, desatenção, desorientação, síndromes psicóticas, falta de foco, tonteira, dor de cabeça, torpor, enfim, tudo que está aqui, tá? Isso tem aqui? Isso tem aí também. E dentro do nariz, então, né, rinite, sinusite, surdez, ortite e epilepsia. Síndromes psicóticas são tipo esquizofrenia. Esquizofrenia, sim, a pessoa sai de si. Então, por que a pessoa sai de si? Porque os olhos, eles representam um ponto de entrada de energia, certo? Os olhos, eles significam a materialização da energia. Por quê? Tudo que está na nossa volta é energia, certo? Então, através dos olhos, eu decodifico essa energia e eu materializo ela, eu dou forma. Porque eu estou recebendo aqui um monte de fótons que vêm da régia. Tá? E aí, esses fótons entram pelos meus olhos, eu vou lá na minha mente e decodifico, olha, essa presença, essas informações são régia. E eu dou forma, então, para ela. Então, pelos olhos a energia entra. E pelos olhos também a energia pode vazar, ela pode sair. E quando ela sai para cima. Então, eu saio do meu corpo, eu saio fora da casinha quando eu estou louco. Entenderam? Eu vou para cima, eu pego as informações que estão dentro da minha cabeça e eu projeto elas pelo mundo. Eu alucino, eu pego os formatos que estão aqui dentro, as informações que estão aqui e projeto para fora. Faz sentido? Tá? Então eu saio para cima. Quando a pessoa é muito espiritualizada, ela está muito aqui em cima. Ela está recebendo essa energia, só que ela não está tendo contato com o próprio corpo. Então ela racionalmente vai ao mundo espiritual. E acaba... Os delírios muitas vezes vai para esse lado espiritual. Também. Por quê? Porque o segmento ocular ele está recebendo energia direto aqui da fonte. Então o que está acontecendo aqui, ele pode ser uma síndrome psicótica, esquizofrênica? Pode. Pode ser um fenômeno espiritual? Também pode. Não dá para saber exatamente qual que é a origem ou se é uma mistura dos dois. Né? No pensamento funcional sempre vai ser um pouco de cada um. Então se diz que a pessoa foge pelos olhos. Essa energia não é retida. Até porque também depende muito da vivência e da experiência que o indivíduo tem para ele conseguir conformar aquilo que ele está recebendo com aquilo que ele entende. Porque, por exemplo, no caso histórico, Joana d'Arc, ela estava andando num campo lá e teve uma visão celestial e aí ela começou a liderar os exércitos da França. Num outro sentido, de uma outra cultura, possivelmente o que ela viu, ela chamaria de outra coisa. Se fosse hoje em dia, mas dentro da mentalidade de uma mulher da Idade Média católica, o que ela viu foi Deus.
Então eu vou trazer algumas práticas que vão ser demonstrações dos exercícios, de forma a gente poder ajudar os nossos clientes, né, nossos amigos e nós mesmos a lidar com as questões. Então eu vou pedir que vocês abram a apostila lá na página 20, tá? Eu vou falar mais uma questão aqui e aí depois a gente vai se organizar em duplas para demonstrar o exercício. Tudo bem? Então, coisas que prendem, né? Sinusite, surdez, rinite, otite, eu estou com excesso de energia aqui que eu não consigo descarregar. E essa coisa fica retida e acaba virando um fenômeno físico. Tá? Apresentação. Eu preciso saber se esse meu segmento ocular ele está com alta carga energética ou baixa carga energética. Se ele está com alta carga retida, então eu vou ter uma pessoa que tem os olhos muito brilhantes, talvez até arregalados, tá? E essa pessoa ela tem um olhar fixo. Ela tem uma alta carga aqui no alto, só que essa carga está retida. Ela não é descarregada para nenhum lugar. Ela fica aqui na mente e a pessoa vai ser muito racional, porque essa energia não circula nem para baixo, em direção ao corpo, nem para cima, em direção ao espiritual. Ela fica retida aqui e aí a pessoa possivelmente vai ter sintomas de surdez, otite, sinusite, rinite, porque está presa aqui. No extremo da carga energética presa, eu tenho os sintomas epiléticos. Eu tenho tanta energia nos olhos que quando essa energia se dispara, ela me dá uma convulsão. Eu tenho um orgasmo ocular. Eu estou com energia aqui e essa energia é disparada em direção ao corpo. Então, uma convulsão epilética é um orgasmo, só que é um orgasmo que vem do ocular. No caso, em atendimento, por exemplo, de reiki, quando a pessoa vibra os olhos, né, também. Está recebendo. Também um exemplo disso. Uhum. Isso, alta carga energética, às vezes nem no reiki. Tem pessoas que tu está conversando com ela e ao invés, ela pisca, só que no piscar ela já tem pessoas que involuntário tem esse piscar que os olhos tremem, né? Ou ao deitar, né, os olhos estão vibrando, né? Tem uma alta carga energética aqui nos olhos. Se caso essa carga energética for descarregada em algum momento, ela vai, ou se ela for em direção ao corpo, a pessoa vai ter uma crise epilética. Tá? Ou se ela for para fora, a pessoa vai ter uma crise, um ataque de pânico. Porque o que formou a coraça muscular ocular foi a situação do nascimento. E a situação do nascimento é uma percepção de morte pelo feto. Faz sentido? A estrutura fetal morre para que o bebê nasça. Então, se de alguma forma essa minha estrutura oral tem uma disparada de energia para fora, situações adversas, estresse ou tudo mais, a pessoa entra em crise de pânico. Crise de pânico é, eu vou morrer. Não sei como, mas eu vou morrer. Se eu continuar aqui, eu vou morrer. Entendeu? Eu vou trazer a lembrança que estava na coraça ocular. Depois eu falo mais quando eu vou falar do traço mais adiante, lá do traço núcleo psicótico. E a epilepsia, como é visto? A epilepsia é uma alta carga travada que quando é liberada desce em direção ao corpo. É um orgasmo ocular. E aí a pessoa tem uma convulsão em que ela não suporta aquela carga, ela sai de si, né, e descarrega em crise convulsiva. Para ajudar a pessoa em crise convulsiva, o ideal é colocar ela de lado, fechar ela em posição fetal e trancar a respiração. Porque quando eu tranco a respiração, eu paro, eu cesso o fluxo energético. Tá? Por isso que ao longo da bioenergética eu digo tanto, respirem continuamente, respirem para que essa energia circule. Ou então eu tenho um sintoma de baixa carga energética. Nesse caso eu vou ter aqui uma imobilidade na testa, uma expressão vazia nos olhos, face rígida, como se houvesse uma máscara. Tá? Então são aquelas pessoas com o oposto de olhos brilhantes. Tá? Os olhos parecem que tem uma névoa, parece que não tem vida ali, como se estivesse olhando para um rosto de um boneco. Assim. Não tem expressão na face, a pessoa está vivendo, está sobrevivendo, não está expressando, não está sentindo o que está acontecendo. Esse é o sintoma de baixa carga energética. Então, vamos para os exercícios, então abrindo lá na página 20. A primeira coisa que eu vou identificar para poder ajudar o meu cliente no ocular
é identificar se ele tem baixa carga energética ou alta carga energética. Geralmente é alto. Agora, se a pessoa tiver em sintoma extremamente depressivo, né, ou a pessoa que tem, como vocês vão ver depois, um traço esquizoide, ele vai ter uma baixa carga. Então eu preciso sentir isso, né? Muito mais do que analisar é sentir o que aquela pessoa está fazendo. Se essa pessoa tem uma baixa carga, né, olha ali no exercício 1.1. Eu vou aumentar a carga energética usando uma manta orgônica, tem a manta ocular. Ou então, caso eu não tenha manta orgânica, eu posso colocar uma toalha morna nos olhos da pessoa, que pega os olhos, o nariz, a testa e os ouvidos. Isso vai aumentar a carga energética. Caso a carga esteja muito alta, né, como a maior parte das pessoas eu vou fazer um exercício que se chama concha fechada. Concha aberta. Eu vou pedir que vocês corrijam na apostila, tá? Está escrito isso, é concha aberta. Então, por favor, separe-se em duplo. Tu pode cessar a gravação, depois a gente continua. Né? Claro.